Hey, esse aqui é o meu quarto vídeo gravando, mas não é o quarto vídeo sendo publicado no quarto dia. Isso porque ontem eu fiquei pensando muito. Eu vou postar sobre o que nesse dia? Tem que ser algum assunto diferente. Eu já estou tratando isso aqui como se fosse um canal de sucesso, né? Como se tivesse conteúdo para eu falar, e que eu consigo desenvolver qualquer assunto na hora que eu falo, sem pensar muito. Ou seja, eu pego a câmera, eu pego meu celular, boto pra gravar e começo a falar. Assim, e achando que alguém vai olhar isso e entender como um conteúdo enriquecedor. Não. Desde o primeiro vídeo eu fiz isso, mas ainda era como apenas um desafio para eu começar a falar. Só que não, esse aqui não é o caso mais. Desde então, eu estudei muito, assisti muitos vídeos, li algumas matérias interessantes, conheci algumas pessoas interessantes dentro desse mundo, né, de tentar abrir um canal no YouTube e ter alguma relevância com o conteúdo criado. Então, eu encontrei um cara que eu achei muito massa e ele já faz há um pouco mais de um ano exatamente o que eu gostaria de fazer sem eu saber, que é gravar todo dia através de um conteúdo que tu já estudou previamente e que então tu vai esboçar esse assunto, né, falar sobre ele de uma maneira leve, sem cortes, igual a ideia do meu primeiro vídeo, que é um long shot. Não precisa ficar cortando o vídeo. Você precisa aprender a falar bem, a falar de maneira coesa, de maneira clara, assim, pegando a câmera, gravando, depois soltando no YouTube e pronto. E por que que eu acho que isso dá muito certo? Porque o YouTube, segundo eu já vi, e isso eu já vejo há muito tempo, não existe ninguém que é contra isso. Constância é muito importante para o algoritmo. Você precisa postar em um nível constante, em um horário específico, em um dia específico, em vários dias específicos durante a semana. Isso ajuda as pessoas que te assistem a entender quando o teu conteúdo é publicado e você mesmo se programar a trabalhar, né, em uma rotina de estudos, de materiais para conseguir gravar aquele vídeo. Então eu fiquei pensando, cara, é exatamente isso que eu quero. Esse canal, ele se chama Elton Luiz, que é o nome do cara. É um canal que já tem 117 mil inscritos. E eu achei fantástico porque ele mostra alguns vídeos. Ele realmente é bem sincero, então ele mostra as métricas do canal dele desde o começo. E ele mostra assim, ele, ele publicou quase 100 vídeos no total, assim, para ele chegar num começo de bola de neve, né, para entrar em um ciclo de pessoas assistindo, compartilhando os vídeos, curtindo, comentando, mas até então ele fazia os vídeos para nada. Ele apenas publicava os vídeos na esperança de que um dia alguém começasse a assistir. E foi isso que ele fez. Ele ficou publicando um vídeo por dia, todos os dias, por muito e muito tempo, né? Até quase 100 vídeos, o que dá 3 meses e 10 dias, mais ou menos aí. Mas ele disse que foi no vídeo 67 que realmente as coisas começaram a mudar. E eu acho que eu já estava querendo que as coisas aqui acontecessem. Eu ainda nem tenho um microfone. Eu acabei de pedir, ele ontem, na verdade, anteontem, e eu ainda vai chegar a próxima semana, mas essa não é a parte importante, porque até lá, até quando chegar, eu vou continuar fazendo esses vídeos assim, porque a ideia é conseguir fazer isso todos os dias, até quando eu começar a me sentir mais confiante nisso, a ter uma, uma dicção melhor, conseguir organizar melhor os meus pensamentos, aí sim eu vou conseguir começar a ter algum tipo de relevância. Até lá, eu fico aqui, treinando. É exatamente isso, cara, treinando. Eu comecei com essa ideia apenas com um aplicativo de gravação de áudio no meu celular, porque eu fui motivado a isso, eu tive várias causas para eu me sentir mais confortável com esses áudios, e desde então eu quis, cara, por que não um canal? Aí agora eu já tenho um grande objetivo com isso, né? Esse cara do Elton Luiz, ele fala sobre um projeto interessante, um projeto que é a longo prazo, que é começar um negócio de uma pessoa só. E também isso é algo que eu
Eu já tive essa ideia há muito tempo atrás, né, de sempre querer fazer, por exemplo, um microsite com programação, né, que é criar um serviço que é um programa de computador, é um site que os usuários acessam, e então eles conseguem usufruir de algum serviço, né? Pode ser um serviço pago ou um serviço com anúncios, depende muito de qual é o modelo de negócio que está sendo tratado ali. E eu já estava pensando nisso, eu comecei esse canal por isso também. Na hora de publicar o meu site, que eu queria fazer isso nas próximas semanas, talvez aconteça, talvez não, mas isso não importa. O que importa é o conhecimento que eu já estou tendo, tanto desse microsize, como desse canal bem aqui. Só o fato de eu ligar a câmera, conseguir falar desse jeito aqui, já me veio muitas novas. Eu já tive muita experiência nova, só com esses 4 vídeos gravados agora. 4 vídeos, cara. Então eu fico assim, isso aqui é muito melhor do que eu poderia imaginar. Não para outras pessoas até agora, porque até agora eu tô sozinho nesse canal. Até agora não tem ninguém me assistindo recorrentemente que não seja do meu ciclo próximo. Então eu preciso usar esse tempo justamente para me desenvolver como pessoa. Me desenvolver como um palestrante, né? Uma pessoa que fala um discurso, que disserta sobre algum assunto de maneira mais profunda, mais longa, por muitos minutos. É essa a ideia aqui de palestrante. Mas eu não quero ser um conhecido como palestrinha, que eu já fui conhecido bastante por isso. Mas eu já vi bastante que a minha visão mudou muito sobre isso aqui. Desde esses 4 vídeos. Faz só 4 dias atrás, mas só ter começado isso aqui, muita coisa mudou na minha cabeça. Então, esse tá sendo a parte mais legal disso aqui tudo. E o que foi que mudou pra mim nessa parte de ser palestrinha ou não? Nos primeiros 3 vídeos desse canal, eu comecei a falando mais coisas sobre mim. Porque eu achava, eu tenho que me apresentar, eu tenho que dizer quem eu sou e tudo mais. Só que isso não importa. Isso não é nem um pouco relevante. Porque o que importa, e o que sempre vai importar em uma plataforma de vídeos, é o conteúdo que pode ser oferecido. Isso vai ser sempre o mais importante. A pessoa que está transmitindo as informações, ela só passa a ser relevante depois de anos, às vezes. Mas, pelo menos, é com certeza depois que o canal já atinge alguns milhares de pessoas. Porque quando isso acontece, as pessoas, quando isso acontece, as pessoas começam a ter uma vontade de se aproximar mais da pessoa que está emitindo aquelas informações. Tu quer saber mais sobre aquela pessoa, tu consegue observar mais ela. E é aí que esse grande objetivo de começar um negócio de uma pessoa só começa a fazer sentido. Ele demora muito, ele demora de 5 a 10 anos para realmente dar certo, se você tiver uma constância. E é justamente isso que eu quero. Mas não só por isso. Porque quando você começa uma constância, um hábito como publicar um vídeo todos os dias, sem edição, da maneira que eu estou fazendo aqui, as coisas elas começam a mudar muito na tua cabeça. Você começa a perceber quais são os assuntos mais importantes para ti. Você consegue entender os assuntos que você não tem domínio nenhum, mas ainda assim você quer falar, então isso pode ser uma coisa interessante para pesquisar depois. Você consegue perceber outras coisas que eu ainda não percebi, porque esse é apenas o 4 vídeo. Então eu tenho aí até o final do ano para ter certeza do que eu estou falando, porque eu tenho uma ideia do que eu quero até o final desse ano, até o final do próximo ano e tudo mais. Então nesse momento, o que eu mais estou querendo é melhorar a minha aparência para emitir informações melhores aqui, né? Ter uma estética mais interessante, não só uma parede branca e um pedacinho da minha mesa que eu nem utilizo direito aqui no meu quarto, e ter um microfone decente, para então estudar cada vez mais, me incentivar eu mesmo a ler cada vez mais livros. E assim, isso vai combinar tanto com tudo que eu quero que, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é muito melhor do que eu imaginei. Quando eu publiquei o primeiro vídeo, eu estava com pretensões completamente irreais e impossíveis até aquele momento, porque era o primeiro vídeo, né? Agora que eu já tenho um pouco mais de conhecimento, eu vou transformar isso daqui na minha melhor versão.
de produzir conteúdo de uma maneira profissional, da maneira que eu acho interessante, com os assuntos que eu acho interessante e que vai envolver sim o que era do meu canal antigo, que eu não tive quase nada de experiência, a não ser edição de vídeo, que foi do canal Minimis, onde eu publiquei 2 vídeos e que eu pretendo republicar aqui nesse canal. Posteriormente, com algumas edições ali para ficar mais interessante e dentro do assunto do que eu quero tratar aqui. Então, sobre os livros, eu tenho aqui muitos livros interessantes, mas eu preciso comprar mais livros sobre desenvolvimento pessoal e, e profissional. Acho que aquele livro Como Influenciar Pessoas talvez seja o primeiro livro que eu quero comprar. Ele é extremamente famoso. Extremamente famoso. Todo mundo fala desse maldito livro. Então, eu acho que eu vou comprar ele para conseguir ter um entendimento melhor sobre oratória, né, sobre como falar. E com certeza eu quero indicações de quem puder dar, se já estiver alguém assistindo. Não importa em que ano seja isso, se ainda é em 2025, 26, 27, 28. Eu sempre vou voltar para esses primeiros vídeos, porque as pessoas que voltam para eles, quando você entra no canal de alguém, já é com um certo carinho, um certo desejo de entender da onde aquela pessoa veio. Então, eu estou documentando a minha jornada aqui de uma maneira mais interessante, de uma maneira que eu acho que vale a pena. E a maneira que vale a pena é só se nessa experiência que eu estou dando para mim mesmo no futuro me dar agora, no presente, uma maneira de eu improvisar melhor, de eu aprender melhor sobre essas experiências e conseguir construir um futuro mais interessante para as coisas que eu quero. Então, esse foi mais um vídeo, sem edição, e eu espero que não tenha nunca, porque fazer isso é muito mais interessante do que estruturar um pensamento antes disso, ficar cortando o vídeo várias vezes e só depois publicar. Não. A ideia aqui é ser cru e verdadeiro, porque eu tenho um grande objetivo e eu só acho que eu vou conseguir atingir ele daqui a 5 anos. E esse é o primeiro passo. É o quarto vídeo, então eu estou 0,001% mais perto dele. Até lá, muitas coisas irão mudar. Então, é isso e tchau.